Apocalipse 2, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. Amados, alguns domingos a gente tem estudado juntos a respeito da igreja de Éfeso, da forma como essa igreja foi formada. Vocês estão lembrados lá em Atos capítulo 19, e a gente vem trazendo algumas mensagens a respeito disso, e nós podemos perceber que essa igreja que está aqui agora, que recebe essa carta, ela é uma igreja que Paulo chega naquela igreja, as pessoas tinham um pouco conhecimento a respeito do poder de Deus e do verdadeiro evangelho. Então Paulo chega ali àquela igreja, estende as suas mãos sobre aquelas pessoas, eles recebem o poder do Espírito Santo, e há um derramar abundante do Espírito Santo sobre aquela igreja. E aquela cidade de Éfeso, que era uma cidade idólatra, pagã, que adorava a deusa Artemis. Existia o grande templo de Artemis, eles chamavam a grande deusa dos Efésios. Então aquela cidade acaba se transformando, aquela cidade pagã acaba se transformando em uma outra cidade com um outro poder. Antes viviam debaixo da feitiçaria, da magia. Então aquele lugar que se praticava feitiçaria, magia, agora ela se tornava uma cidade comprometida com o evangelho, com a palavra do Senhor. E aí então, o que acontece? Paulo, ele fica 3 anos, forma uma escola teológica naquela igreja. Aqueles membros, eles são firmados na palavra do Senhor. E aí então Paulo fica uns 3 anos, e aí nesses 3 anos que ele fica naquela igreja, ele fala assim: o Espírito tem me levado a formar outras comunidades, outras igrejas. Então, a passado 3 anos mais ou menos, ele vai embora. Mas Paulo, ele vai embora da igreja, mas aí depois o que ele faz? Ele escreve uma carta para aquela igreja do povo de Éfeso, orientando, exortando, solicitando, falando que está em oração por aquela igreja. E então, essa carta que vocês podem ter aí, Efésios, né? A carta Efésios que vocês têm na Bíblia, é a carta de Paulo depois que ele sai, encaminhada para aquele povo, para aquela igreja. E algumas coisas que ele chama a atenção nessa carta, ele encoraja a essa igreja a perseverarem numa vida com Cristo. Então, nessa carta, ele exorta aquela igreja a viver em unidade no corpo de Cristo. E em Efésios 4:3 ele fala assim para aquela igreja: façam todo o esforço para conservar a unidade
do Espírito Santo, pelo vínculo da paz. Ou seja, a igreja tinha que se esforçar para manter, para conservar a unidade do corpo de Cristo. É um dever nosso, como igreja, se esforçar. Olha, eu tenho que preservar a unidade, eu tenho que lutar para preservar a comunhão da igreja. Ele ensinou também nessa carta aquela igreja a viver em amor, a procederem como verdadeiros filhos da luz. E tem um capítulo especial que ele fala assim: olha, assim, dessa forma vocês devem viver em comunidade, que eu já preguei isso aqui. Como devemos viver em comunidade, como nós devemos viver uns com os outros como igreja do Senhor Jesus. Paulo louva a Deus por aquela igreja, porque aquela igreja recebe a palavra, aquela igreja demonstra uma fé muito grande, e demonstrava também, Paulo fala assim: eu louvo a Deus porque eu vejo o amor de vocês uns para com os outros. Era motivo de louvor a Deus. Quando Paulo sabia as notícias daquela igreja, ele falava: eu louvo a Deus pela fé que vocês têm, e louvo a Deus pelo amor que vocês têm uns para com os outros. Então a gente percebe que mesmo Paulo não estando mais naquela igreja, a igreja era uma igreja que amava, que conservava a doutrina, a pureza da fé e o amor uns para com os outros. E aí então, quando chega no Apocalipse aqui, eu creio que o período da carta de Paulo aos Éfesos, a igreja de Éfeso, para a carta agora que a igreja, a mesma igreja recebe, é um período de mais ou menos de 40 a 70 anos. Não sei descrever exatamente, mas mais ou menos um período. Então, passa-se o tempo e agora a carta não é mais recebida, não é mais escrita por Paulo, mas é escrita por Jesus. Jesus fala assim: olha, diz estas coisas, João escreve, mas Jesus fala estas coisas para esta igreja que está em Éfeso. Então, a carta que nós acabamos de ler, ela tem um conteúdo muito grande, muito firme, porque passou-se o tempo e a igreja parece que perdeu algumas coisas. Então, nessa carta, eu não quero entrar em alguns detalhes, porque eu só quero chamar a atenção sobre um detalhe específico, mas a gente vê que nessa carta do Apocalipse, as afirmações que ele faz a respeito dessa igreja de Éfeso eram muito positivas. Percebemos que a igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava arduamente, que era uma igreja que era persistente na evangelização. Percebe que era uma igreja firmada, e que era uma igreja que as pessoas tinham muita ética, muito respeito. Eles sabiam distinguir o que era certo e o que era errado. Fala assim: ó, vocês sabem distinguir exatamente quem são os verdadeiros apóstolos e os que não são apóstolos nenhum, que estão aí enganando o povo. A igreja, então, Jesus elogia a igreja por causa disso. Sabiam que Jesus sabia daquela igreja que ela tinha resistência contra esses falsos apóstolos. Então a gente percebe que a igreja aqui de Éfeso é uma igreja teologicamente e doutrinariamente perseverante. Ela era fiel, ela tinha zelo pela palavra do Senhor, ela tinha compromisso com a palavra do Senhor. A avaliação toda que se faz aqui, que Jesus faz a respeito dessa igreja, era muito positiva. Era uma igreja muito boa para se frequentar. Fala assim: olha, quem procura uma igreja boa para se frequentar, vai na igreja de Éfeso. Porque tinha muitas coisas que eles guardavam, eles perseveravam, eles viviam debaixo da doutrina dos apóstolos. Então era uma igreja muito bem conceituada, muito bem firmada. Contudo, Jesus encontrou uma falha nesta igreja. Jesus encontrou uma falha nesta igreja, que era uma igreja valente pela verdade. Qual é a falha dessa igreja?
Qual é o pecado dessa igreja? O que Jesus tinha contra essa igreja? Você abandonou o seu primeiro amor. Depois de tantas coisas positivas a favor dessa igreja, Jesus está passeando no meio da igreja, o Espírito do Senhor passeia. Fala, mas eu estou percebendo algo errado. Eu estou percebendo no meio da igreja. E eu não estou falando aqui da igreja de Éfeso, estou falando da igreja da comunidade Moriá. Você abandonou o primeiro amor. Essa não é apenas uma falha, uma pequena falha, mas é uma falha muito grande, porque esta falha de abandonar o primeiro amor leva a igreja à condenação. E eu quero chamar algo muito especial aqui, porque esse primeiro amor, eu já preguei a respeito disso e concordo também com essa questão, que o primeiro amor é Jesus Cristo, as pessoas abandonaram Jesus Cristo. Mas analisando toda a história da igreja de Éfeso, as cartas que Paulo manda, e aquilo que agora Jesus diz a essa igreja, que essa igreja não é para aqueles que abandonaram Jesus, porque a carta é voltada para a igreja, para os membros ativos daquela igreja. Então não entendo que é apenas a questão de abandonar o primeiro amor, seria desviar de Jesus. Então, o que faz mais sentido hoje para nós como comunidade Moriá, é concluirmos que abandonar o primeiro amor é abandonar o amor de uns para com os outros. Então ele fala, olha, volte a praticar as coisas que você praticava. Volte a amar do jeito que você amava. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, ó, vocês não amam mais uns aos outros como no começo. Vocês não se dão tão bem hoje conforme era na fundação da igreja. Antigamente vocês já trabalhavam arduamente pela igreja e vocês se amavam intimamente uns aos outros, mas vocês abandonaram essa prática. Vocês abandonaram o amor de uns para com o outro, e não adianta nada uma igreja doutrinariamente, teologicamente, corretamente defender o nome de Jesus se ela não se ama, se não existir amor. E Jesus vai falar um pouco a respeito disso. Jesus diz, afirma, nisto conhecereis quem são os meus discípulos, se o quê? Se tiver amor uns aos outros. O discípulo é aquele que ama. Hoje na reunião de oração, Cristina leu 1 de João. Se falamos que amamos a Deus, mas não amamos o nosso irmão a quem vemos, você é mentiroso. Não ama. É mentira. É da boca para fora o teu amor por Jesus. Então, irmãos, assim, infelizmente, o clima que eu estou percebendo na igreja hoje, a atmosfera que eu tenho percebido na igreja hoje, é de discórdia, de desunião. A igreja chega num ponto, irmãos, que eu não sei se os relacionamentos vão se desgastando. E não entenda isso só como igreja, na tua casa pode ser assim, na tua família, com os seus filhos pode ser dessa forma também. Mas o relacionamento vai se desgastando.
E aí, daqui a pouco um irmão fala A, o outro responde B. Já não existe mais o mesmo amor. E creio que o Espírito Santo do Senhor já tem falado isso com a gente. O Espírito Santo do Senhor já tem despertado alguns irmãos para falar isso com a gente. Algumas pessoas já foram usadas para trazer mensagens para a gente a respeito disso. Vocês querem recordar algumas coisas? Aqui um pouquinho mais voltado para os jovens, mas quem quiser acessar o YouTube tem essa mensagem completa. A Thaís, nos jovens, nos fez um alerta através da mensagem daquele filme Frozen. O conteúdo, o teor da mensagem dela, mais ou menos é o seguinte: que nós não podemos e não devemos congelar as pessoas, congelar os irmãos, mas que nós devemos aproximar esses irmãos e dar um abraço quentinho. E se nós fomos exortados a respeito disso, é que os nossos abraços têm sido frios e calculistas, e sem amar. E ela põe que isto, para nós, seria um desafio descongelante. Seria um desafio para a igreja. A igreja foi desafiada a amar, porque o amor descongela qualquer coisa. Então ela falou que nós precisaríamos, então, quebrar a dureza congelada do nosso coração. Aí veio o Nelsinho pregar. E ele lança uma pergunta para a igreja: quem é o maior no reino dos céus? Porque existia uma guerra entre os discípulos. E aqui existe uma guerra. E ele falou o seguinte: que nós estamos em guerra por motivos banais e irrelevantes. O mundo está se perdendo e nós estamos nos ferindo e discutindo com coisas irrelevantes. E diz ele na sua mensagem: precisamos mudar, não de endereço, mas de coração. Ter o amor como de uma criança. Aí vem o Flávio pregar. E notem, irmãos, que as mensagens estão mais ou menos no mesmo sentido, na mesma direção, e nada combinado. Não fui eu que pedi para eles pregarem isso. E o Flávio veio nos exortar e chamar a atenção para nós refletirmos a respeito do tamanho do mundo. Lembram que ele passou tudo que foi, as galáxias, os planetas. E diante de tudo aquilo que a gente vê, é que nós tínhamos então que deixarmos de ser egoístas e orgulhosos. E andarmos como Jesus, que a si mesmo se humilhou e se entregou por nós. Reflexão da mensagem dele. A base da vida é o amor e o perdão. E que precisamos nos converter e sermos como crianças. A exortação veio, o Espírito se moveu. Mas parece, o que eu entendo e percebo, é que a palavra parece que não encontrou guarida no nosso coração. Porque nós ouvimos falando que palavra boa, mas nós fomos ouvintes da palavra, mas não praticantes da palavra, irmãos. Parece que nós não ouvimos o que o Espírito Santo estava falando com a igreja. Ou nós nos sentimos ofendidos ou machucados, ou falamos, foi para mim, e é para você mesmo. E aí a gente não quer mudar, porque você se sentiu ofendido. Aí nós continuamos e insistimos nas nossas práticas maledicentes e na falta de amor e na falta de perdão, porque senão o clima não estaria um clima desagradável. E o que eu percebo é que nós, como igreja, estamos nos tornando uma igreja doente,
Estamos ficando doentes e estamos adoecendo os outros. Percebo nitidamente, irmãos, que o ambiente das nossas reuniões estão ficando frios, porque nós não estamos amando uns aos outros, porque nós não estamos perdoando uns aos outros. É você perdoar e se sentir perdoado. Nós queremos um avivamento e oramos: Senhor, derrama um avivamento. Manda pessoas, Senhor, para a nossa igreja. A gente quer a igreja cheia. Para quê? Para depois você chutar para fora? Para depois você não cumprimentar? Para depois você não suportar? Para depois falarmos mal? Para que a gente quer um avivamento? Avivamento começa com o quebrantamento do coração. Precisamos querer mudar, irmãos. Mudar a nossa atitude, mudar o nosso coração e mudar o nosso pensamento. E eu quero chamar aqui a atenção dos irmãos. Quais são os sinais ou os sintomas de que estamos com problemas? E que estamos criando no meio da igreja do Senhor Jesus um ambiente propício para a ação de Satanás. Como cristãos, você pode estar sendo usado como ferramenta de Satanás. Isso é bíblico, porque Jesus repreendeu Pedro: para trás de mim, Satanás. Porque naquele momento, Pedro estava sendo usado pelo inferno. E Jesus exortou ele. Quais são os sinais? Quais são os sintomas que a gente percebe na igreja? É a atmosfera de desunião. Se cremos que aonde há comunhão existe bênçãos do Senhor, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, ali o Senhor ordena a sua bênção. Se existe bênção do Senhor enquanto há união e comunhão, enquanto há amor, enquanto há respeito, o contrário também é verdadeiro. Se existe desunião, o Senhor não ordena a bênção, mas Satanás envia os seus anjos demoníacos. E eu percebo isso, a ação de Satanás. Porque um irmão fala uma coisa, o outro entende outra. Por quê? Não estamos no mesmo espírito, irmãos. Não estamos lutando por o mesmo corpo, pela mesma causa, pelo mesmo evangelho. Estamos nos degladiando. Sintomas: orgulho. Estamos nos tornando pessoas orgulhosas demais. Nos achamos o suprassumo da igreja. Intocável. Se eu sair, quebra. Esse mesmo orgulho é a vestimenta de Naamã, não é verdade? Naamã punha aquela vestidura, a armadura dele, e só quando chegava na casa dele é que ele tirava. E aqui você não tem coragem de tirar, e deveria tirar, porque ele tinha vergonha da sua lepra. Aqui então a gente demonstra que por fora estamos muito bem, com a nossa imagem
né? Impecável, mas no íntimo você sabe que a falta de amor está te corroendo, que a falta de perdão está te fazendo mal, que a falta de perdão está te corroendo como um câncer. Mas somos orgulhosos demais para tirarmos e nos desnudarmos diante da presença dos irmãos, diante da presença do Senhor. E a gente continua escondendo a nossa lepra, o mal que está nos atingindo. Outro sintoma: acusamos os nossos irmãos. Estamos falando mal dos irmãos nas casas, nos telefones, nos faces, na igreja, nas rodas, nas panelas. Estamos esquecendo que quem é o acusador é Satanás. Então, se você tem falado mal de algum irmão da igreja, não é só mal de mim, não, porque, né? Mas de algum irmão da igreja, eu quero te informar algo muito importante. Você está agindo e atuando no princípio de Satanás. Aí alguns irmãos estão recrutando outros irmãos. Vem cá, essa aqui é a minha turma. Vem cá, ó, minha causa é essa, ó. Se solidariza com a minha causa. Compartilhe o problema com o irmão. O irmão, não, ela fez isso. O quê? Não, vamos orar, vamos orar. Ouviu a causa do irmão, se solidarizou com o problema dela, acusou já o outro irmão, fala, com esse aí eu não olho mais na cara. Não foi ouvir o outro lado, juiz iníquo. Aí nós estamos nos tornando o juiz do nosso irmão. Porque o juiz ele tem que ouvir os dois lados, irmãos. O advogado, que é Jesus, faz isso, né? Ele conhece o íntimo do teu coração. E ouve ele não ouve um lado só da história para julgar a causa. Ele ouve os dois lados. Aí nós estamos já sendo advogado de acusação. Nós estamos fazendo o papel que cabe a Satanás, não a você. A palavra do Senhor orienta que Deus abomina irmão que joga um irmão contra outro irmão. Isso é abominação ao Senhor. E não venha com a desculpa, eu estou falando mal dele, mas é para a gente orar por ele. Eu não estou falando mal, estou contando, compartilhando algo que está no meu coração. Faz cara de dó, de piedade. Então vamos orar por essa causa. Aí nós vamos orar pela causa, e a gente chama o irmão para orar. E a nossa oração é: Senhor, olha nossos inimigos que têm pelejado contra nós. Tira do coração deles, Senhor, essa maldade. Quebranta o coração daquele irmão. Faz isso na vida daquele irmão. Desce um raio, que cai no buraco, cai no poço. Que ele possa perdoar, que ele possa ter um coração amoroso, que ele possa cair em si. E aí a gente ora a respeito disso. Quando, na verdade, a nossa oração: Senhor, eu estou com mágoa daquele irmão, e eu compartilhei aqui que eu estou com mágoa, estou chateado com aquele irmão. E Senhor, tira isso do meu coração, e não do irmão, tira isso do meu coração, para que eu possa amar aquele irmão, e poder olhar aquele irmão com os teus olhos, e perdoar com o teu perdão. Enche-me com o teu espírito, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome.
Então nós estamos até orando de forma errada, egoísta. E ainda estamos querendo que Deus ouça. Ah, Senhor, age lá naquela casa. Não, age no meu coração, Senhor. Age na minha vida, Senhor. Sabe, aquela pessoa é meu irmão em Cristo Jesus. Eu não posso viver desta forma, Senhor. Eu preciso, Senhor, eu reconheço. O irmão errou e pecou contra a minha vida. Mas Jesus fala assim, ó, se teu irmão pecar contra ti, perdoa-lhe 70 vezes. Se ele te bateu numa face, ofereça a segunda. Se ele te obrigou a caminhar 1 milha, caminhe 2 milhas com ele. Palavra do Senhor. Então, quando nós percebemos que tem algo errado, quais são os sintomas? Outro sintoma muito importante aqui, irmãos. É quando nós nos posicionamos contra uma autoridade imposta por Deus. E sem perceber, nós estamos atuando no princípio da rebelião, da rebeldia. E a palavra do Senhor orienta o seguinte, que a rebelião é como o pecado da feitiçaria. E a arrogância é como o mal da idolatria. Às vezes as nossas atitudes têm sido dessa forma. Amados, vou fazer uma aspa aqui, você vai falar, mas você está falando isso para defender a causa dele, ou da mulher dele. Não é, irmãos. Eu quero falar como a autoridade que o Senhor colocou neste lugar. A autoridade que o Senhor nos ungiu para isso. Os irmãos sabem muito bem que eu não sou de tomar partidarismo. Nem por A, nem por B, nem por C. Mas eu sou pastor desta igreja e a Cristina é pastora. E nós cremos que estamos debaixo da autoridade do nome do Senhor e debaixo da autoridade da igreja. Nós somos ungidos por Deus. Mas a igreja no todo tem autoridade sobre as nossas vidas. Se um dia acontecer algo e vocês se reunirem em assembleia e falar, nós não queremos mais o Edgar e a Cristina como pastores, amém. Mas por enquanto isso não aconteceu, então nós continuamos pastores neste local. E como diz o Zagalo, por enquanto vocês vão ter que me engolir. Amém? É indigesto, irmãos. Eu sou pesado. Então, eu e a Cristina, nós temos obrigação de conduzi-los em amor. De conduzir essa igreja, de orientar essa igreja. Às vezes nós encorajamos os irmãos com palavras aqui ou em aconselhamento. Mas outras vezes nós temos que exortar os irmãos. Algumas vezes nós vamos ter que ensinar os irmãos. Mas outras vezes nós vamos ter que repreender algumas atitudes e ações que nós percebemos que não trazem comunhão e respeito para a igreja. Então, nós temos o direito e o dever de repreender e exortar qualquer irmão que seja. Se não estivermos fazendo isso, nós não estamos zelando pela palavra e por aquilo que Deus colocou em nossas mãos. E os irmãos aqui nos conhecem. Eu nunca pedi para ser chamado de um ungido do Senhor. Nunca falei aqui, ó, não toque no ungido do Senhor. Porque todos nós somos ungidos do Senhor. Mas eu estou falando de autoridade espiritual sobre a vida de vocês. Juntamente comigo e com a Cristina,
atuam alguns líderes de ministério. E esses líderes, juntamente conosco, trabalham para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. E cada vez que existir falta de respeito para com esses líderes, falarmos mal desses líderes, zombarmos de alguma atitude que esses líderes tomaram, nós estamos atuando no princípio da rebeldia. Então não estou falando da minha causa e da Cristina. Estou falando da liderança da nossa igreja. Então, nessa questão, existem alguns sinais e sintomas também, para nós percebermos se estamos atuando no princípio de Satanás ou não. Se você está com insatisfação constante contra a direção dada, esses são sintomas de rebelião, de rebeldia. Se você está desprezando ou desdenhando das ações de algum líder, princípio, sintomas. Se você começar a ressaltar demais as limitações de um líder, isso é sintomas. Se você se acha mais qualificado do que aquela pessoa para o lugar dele, é sintoma. Se você não está atendendo à convocação do teu líder, não avisa que vai faltar, não comparece à reunião, não dá satisfação, porque veio, porque não veio, nem o que aconteceu. E se você se sente ainda ofendido quando alguém vai te perguntar, você está atuando no princípio de Satanás. Irmãos, temos um ministério, temos aula das crianças lá em cima. Professor, falta, liga na última hora, não vou. Aí, como que o irmão vai preparar a aula? Você está sob uma responsabilidade. Aí o líder vai falar, então. Temos o acolhimento, a reunião, não é. Então. Não era tão importante. Temos o louvor, não comparece, então. Então está virando a casa da mãe Joana. E a gente está fazendo cada um o que quer do seu jeito, sem prestar contas e sem se dar conta que a tua atitude está trazendo discórdia, desunião na igreja. E você está fazendo mal para a igreja. Eu creio que os líderes merecem um mínimo de satisfação. O que não vai vir, ou não veio, por quê? Você deve satisfação. Você, quando resolveu ser chamado para um ministério, fazer parte da igreja, você estava debaixo de autoridade. Você não falta na tua empresa e vai lá e não leva atestado, e não fala nada, por que não foi. Mas na casa do Senhor, a gente trabalha com desleixo. Ponto. Deixa eu falar algo muito importante. Aqui serve para todos nós. Falar, Edgar, então não posso discordar de alguma atitude ou de alguma posição do líder? Pode e deve. Se você não concordar com essa mensagem, vem e fala para mim. Se você não concordar com uma atitude da Cristina, fale para ela. Se você não concordar com uma atitude do Vanderlan, fale com ele. Amados, nós criamos um ambiente, um clima na igreja, onde nós somos pessoas de livre acesso, de intimidade, você me liga na minha casa, no celular, na minha empresa, qualquer lugar você me encontra.
Não fique nos bastidores, na rádio peão da igreja. Porque isso, você está atuando no princípio de Satanás. Outro ponto importante. Quando existe ingratidão. Quando nós vamos nos tornando pessoas ingratas. Nós esquecemos facilmente tudo aquilo que já foi feito em nosso favor. Tudo que já foi feito neste lugar. Nós nos esquecemos facilmente da visita na casa, das mãos dadas juntos em oração, das lutas conjuntas, dos telefonemas, olha, dos conselhos. Nos esquecemos facilmente daquele momento de comunhão. Obrigado de me ajudar nessa causa, por você ter estado do meu lado. Nós nos esquecemos daquele momento de entrega, do amor. Estamos nos tornando pessoas ingratas. E aí essa ingratidão chega a tal ponto, irmãos, que vocês se esquecem que como pessoas, como seres humanos, nós falhamos. Eu falho como liderança, você falha também. Agora, não é porque um dia nós falhamos, que nós vamos desprezar para o resto da nossa vida aquele ato falho do irmão. Porque nós podemos falhar. Eu falho. E a gente fica agora acusando o irmão. Porque falou, porque fez isso, porque fez aquilo, irmão. Dê o direito do teu líder falhar. Perdoe a falha do teu irmão. Perdoa porque às vezes ele tomou uma conduta meio fora do padrão, você não está acostumado com isso. Não é normal um líder fazer isso. Às vezes não é normal você fazer tanta coisa, né? Então a gente está que nem um jogador de futebol, coitado do goleiro. O Rogério é um excelente goleiro. Ele devia jogar na linha, né? Mas resolveu jogar no gol, tem que ir. Aí porque tomou um gol do Robinho, todo mundo falou da falha do Robinho. E os títulos? Não valeu nada. O Marcos é um goleiro lá, idolatrado no Palmeiras. No último jogo, na final do campeonato mundial, ele se adiantou, saiu errado na bola, o Palmeiras tomou um gol. Ele foi desprezado no time por causa disso. Continua lá aí, né? No Palmeiras, firme, todo mundo gosta do Marcão. Na igreja não. O pastor não pode errar, a pastora não pode errar, o líder não pode errar. E aí não! Isso não é liderança. Falando bem pausado, irmãos, assim, para que... Sei que às vezes é cansativo, mas é necessário. Porque eu creio que hoje é um divisor de águas para nós. Paulo escreve uma carta à igreja de Coríntios, e ele faz um alerta, que nós não devemos ignorar as intenções de Satanás. Porque se não houver perdão um com o outro, amor um com o outro, ele estaria alcançando vantagem sobre nós. Talvez nós estamos em desvantagem. Voltando para o texto. Volte para o texto. O que é que Jesus está falando mesmo para a igreja? O que é que Jesus está falando para nós hoje? É que nós perdemos o dom de amar.
do amor incondicional. Nós cantamos aqui, louvamos ao Senhor, por causa do seu grande amor e o seu amor, Deus me ama e o seu amor é incondicional. O amor do Senhor realmente é incondicional por nós, quando nós somos chamados por Ele. Não importa do estado, da maneira que você está, mas depois tem uma condição: se vocês realmente são meus discípulos, vocês vão me amar e vão amar uns aos outros. Porque se vocês não me amarem, eu não amo. E se vocês não amarem uns aos outros, vocês não vão amar a Deus. Então tem uma condição. Para você receber o amor do Senhor hoje, tem uma condição: você precisa amar o teu irmão a quem você vê. O amor do Senhor, então, entre aspas, se torna condicional. E Paulo está falando: vocês perderam o dom de amar. Vocês perderam o primeiro amor. E vocês deveriam permitir e deixar que aquele primeiro amor os guie, os conduza e motive suas vidas. E ele fala assim: é isso que eu tenho contra a igreja. Ele fala: é isso que eu tenho contra vocês. Uma coisa eu tenho contra a igreja. E o que é então abandonar esse primeiro amor? É abandonar aquela infância espiritual. Lembra, né? Quando você tinha, quando eu não precisava nem pedir, era só chegar e estou aqui. Quando tinha uma reunião de oração, você era o primeiro a chegar. Quando precisava fazer alguma coisa, eu estou aqui, conta comigo. Não precisava nem conversar: a igreja precisa, estou lá. O último mutirão de limpeza veio eu e a Cristina. Porque antes vinha todo mundo, a igreja lotava. Eu quero limpar, eu quero arrumar, eu quero pintar, eu quero organizar. Perdeu o primeiro amor, então a gente arruma desculpas para não vir mais, para não estar juntos. Perdemos o amor ingênuo, apaixonado como uma criança. Antes o amor fazia a gente abandonar tudo, largar tudo, porque a gente não via a hora de estar junto. E hoje vir para a igreja é um tormento, é um pesadelo, é um peso. Igreja, em nome de Jesus, precisamos de cura. Precisamos ser curados. Precisamos de restauração no coração. Você precisa perdoar. Você precisa ser perdoado. Precisamos nos arrepender e voltar a praticar aquilo que nós praticávamos antes, sem peso, sem medida. E o Senhor ia derramando sobre nós a ação, o poder do Espírito Santo, não é verdade? A gente fala: a igreja está fria. Você está frio. Você está frio. Então, aqui nesse texto, existem duas questões importantes e eu vou finalizar com isso. E eu quero que você preste muita atenção, porque isso é muito importante para a tua vida. Existe um alerta na palavra do Senhor e uma promessa. O alerta para nós. O alerta que Jesus faz à igreja. Jesus vai remover o seu candeeiro. É isso? Verso 5. Lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Alerta do Senhor à igreja. Se não acontecer arrependimento, o candeeiro, o candelabro,
era portador, lembra que nós falamos? Da luz do Senhor. Lembra que nós falamos? Nós somos esse candelabro. Você é o portador da glória de Deus. E o que eu entendo aqui é que o Senhor vai retirar a glória dele da sua vida. A luz do Senhor não vai mais irradiar ou brilhar na sua vida. Não estou dizendo que você vai perder a salvação. Eu creio que existe coisa pior do que perder a salvação. As pessoas vão olhar para você e não vão ver mais o brilho da glória de Deus na sua vida. E se não houver esse arrependimento, você viverá uma vida vazia, sem sentido, amarga, pesada, doente. Porque você não se arrependeu das tuas obras, da tua maldade, do teu coração. Você não quer voltar ao primeiro amor, você não quer liberar perdão. Dessa forma você então não terá mais prazer em estar na casa do Senhor, de louvar o Pai, de erguer as suas mãos em adoração ao Senhor, de ter comunhão com os irmãos, e seu rosto será transformado em lamento. As pessoas vão olhar, o que está acontecendo? Não perdoou, o Senhor está retirando a glória dele. Amados, esse é um caminho de morte espiritual. Vocês estão entendendo o alerta de Jesus à tua vida? Esse é um péssimo sinal para nós. E eu espero que o Espírito Santo do Senhor esteja incomodando o teu coração, você esteja piscando no coração um amarelo, falou, olha, cuidado com a maneira como você está vivendo, porque nós estamos vivendo como o mundo está vivendo, nós estamos vivendo de uma maneira egoísta, olhando para nós, para o nosso umbigo, para aquilo que nos fizeram, mas nós não olhamos para aquilo que fizemos para outra pessoa. Nós estamos olhando apenas para a ofensa, nós não estamos olhando para aquilo que foi ofendido. E aqui não resta o julgamento de quem foi o culpa. A palavra do Senhor fala, você perdoa, você ama, você se arrependa, você volte. É você com Deus. Não peça para o Senhor fazer uma obra no coração da outra pessoa. Peça para o Senhor fazer uma obra no teu coração, na tua vida. É você que precisa ser mudado. É você que precisa ser transformado. É você que precisa ter um coração igual ao do Senhor. Esse é o alerta para a igreja. Tem uma promessa para você. Nosso Deus é um Deus de boas notícias. Qual é a promessa? E ele fala assim, ao vencedor. Aquele que vencer. Aquele que vencer o quê? Aquele que vencer as investidas de Satanás. Aquele que vencer os intentos do inferno, aquele que vencer e perceber e ter discernimento da ação do inferno sobre aquela situação e falar, aparta-te de mim, Satanás, aquele que vencer estas coisas. Mas também é aquele que vencer, esse vencedor é aquele que vencer as barreiras do seu próprio coração, é aquele que fala assim, Senhor, remove a pedra, Senhor, que está no meu coração, descongela, faz uma obra. Esse é aquele que é vencedor. Quem é o vencedor? É aquele que tem ouvidos e ouve o que o Espírito diz à igreja. Então, quando ele ouve o que o Espírito diz à igreja, sinal de que a promessa do Senhor é para essa vida. Então ele começa a falar, Senhor, eu preciso me arrepender. Eu preciso voltar, Senhor. Ao vencedor, as portas do paraíso irão se abrir. E você vai poder desfrutar e comer da árvore da vida.
você vai ter vida novamente, meu querido. Você quer a vida abundante que Deus prometeu? Arrependa-se. E volte, porque a verdadeira vida estará a partir do momento que a gente fala: Senhor, está certo, eu ouvi a tua palavra. Que teu Santo Espírito, Senhor, seja derramado agora. Fala: Senhor, traz bálsamo, traz cura no meu coração, Senhor. Para finalizar, eu creio que você não pode sair daqui hoje sem tomar uma decisão para a tua vida. Porque de repente você está buscando um caminho de morte para a tua vida. E Jesus quer te dar a vida. A decisão de amar ou não cabe a você. Não adianta você falar: Senhor, eu quero amar. Não, você tem que tomar uma decisão. Amar é uma decisão que você tem que tomar, independente, incondicionalmente do que o outro fez. Eu quero amar meu irmão. Decisão. Eu não vou falar mais mal. Eu vou me reconciliar com meu irmão. A decisão de perdoar cabe a você. Uma decisão tua. Eu vou perdoar. Mas ele fez isso, isso e aquilo. Não importa, eu vou perdoar. Eu vou perdoar. E Jesus diz: lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e volte. Palavra do Senhor para a sua igreja. O que você vai fazer? Qual é a decisão que você vai tomar? Eu quero terminar, irmãos, pedindo, orando. E eu quero que você ore a Deus agora. Diante da palavra do Senhor. Se você tiver condições e puder se dobrar diante da presença do Senhor, fazer do teu lugar onde você está um altar ao Senhor, se ajoelhar, porque os antigos eles faziam isso, né? No Velho Testamento, quando eles, sinal de arrependimento, eles se despiam, colocavam pano de sacos, jogavam cinzas na cabeça como sinal de arrependimento. Depois aquilo se tornou mecânico e o profeta veio e falou assim: ó, rasguem o coração, não a vestes. Então, se não houver a intenção do coração de se arrepender, não faça nada. Mas se tiver, e você tiver condições, algumas pessoas não têm, já por causa da idade, ou algum problema físico, não tem problema, se ajoelhe onde você está e ore ao Senhor, buscando arrependimento. Amém. Essa é a palavra do Senhor para a igreja do Senhor.